Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, certo? Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente começa hoje o módulo 3, né? Vamos finalizar aí o módulo 2. E a gente pede toda essa atenção para que você se organize, pegue aí seu material necessário para a nossa videoaula de hoje, tá certo? Pegue sua agenda, pegue seu módulo 2 e o módulo 3, né? Para que você fique atento às orientações dadas. E como de costume, a gente começa com a nossa acolhida. A gente tem vindo aí de dias de oração, de poesia. Hoje a gente vem com uma citação do Pequeno Príncipe, tá certo? Muito bonita, né? Quero, na verdade, incentivá-los a ler independente do livro paradidático do período, tá bom? Mas o sentimento mesmo é de que vocês possam adentrar esse mundo maravilhoso da leitura. E eu estou escolhendo para vocês um trecho apenas, né, do Pequeno Príncipe, para que vocês percebam a singeleza das palavras, a delicadeza do sentido, tá bom? Então ela diz assim: à noite, desculpem, à noite você olhará as estrelas. A minha é pequenina demais para eu lhe mostrar onde está. É melhor assim, pois qualquer uma delas será para você a minha estrela. Então você vai gostar de olhar para todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas, e ademais quero lhe dar um presente. Ele riu outra vez. Ah, rapazinho, rapazinho, adoro ouvir esta risada, pois este será o meu presente. Será como a água. O que você quer dizer? As pessoas têm estrelas diferentes. Para alguns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, não passam de pequenos luzeiros. Para os sábios, elas são problemas. Para meu homem de negócio, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Porém, você terá estrelas como ninguém. O que você quer dizer? Quando você olhar para o céu à noite, visto que habitarei numa delas, visto que estarei rindo numa delas, então para você será como se todas as estrelas rissem. Você terá estrelas que sabem rir. Então, essa é a leitura, tá certo? Do trecho que eu escolhi do Pequeno Príncipe para compartilhar com vocês, né? E a leitura ela tem esse poder encantador, fantástico de nos envolver, tá certo? Feito isso, pegue aí o seu módulo, tá bom? Módulo 2, da página 85 e 86. Vamos lá, né? Essa atividade ela ficou como indicação para casa, tá bom? Para que vocês pudessem fazer de acordo com o que foi explicado na aula 14. Olha aí. A gente começa, né, com a intitulação Ampliando a Linguagem, Polissemia. Leia os textos a seguir e responda as questões. Aí, espaço, substantivo masculino. 1. Distância entre dois pontos ou duas linhas. 2. Extensão limitada em uma, duas ou três dimensões. O espaço da cozinha era pequeno. 3. A extensão que compreende o sistema solar, as galáxias, estrelas, o universo. 4. Período e intervalo de tempo. Espaço aéreo. É uma locução substantiva, espaço acima de uma nação e considerado como de sua jurisdição. Aí nós temos Antônio Roazes, em dicionário Oasis da língua portuguesa, quarta edição, Rio de Janeiro, objetiva 210, página 319. Aí nós temos aí música clássica com arranjo de jazz e choro, ganha espaço no Hotel Globo nesta sexta-feira. Aí nós temos aí Espaço Entre Nós, capa do DVD de Peter Jackson, 2017, 120 minutos. Aí você vai fazer, né, leia os textos, a questão é muito clara, pede para que vocês leiam os textos e em seguida você vai responder as questões propostas. O primeiro a ser respondido é do item A, que ele pergunta: quantas acepções o verbete apresenta para a palavra espaço? Aí você poderia ter dúvida em relação a acepções, que não é uma palavra comum, né, do seu vocabulário. Acepções seriam os sentidos. A gente teria aí quantas? 4. Né? A própria numeração já informa. Você teria 4 acepções. Qual das acepções foi empregada na manchete? Né? Então, aí, ó, música clássica com arranjos do jazz e choro ganha espaço. Espaço, né, dá ideia de quê? De 2, de extensão limitada, né, em uma, duas ou três dimensões. Qual dessas acepções foi empregada no título do filme? Acepção 3, a extensão que compreende o sistema solar, a galáxia, as estrelas, o universo, né, o espaço. Certo? Aí, ó, só para a gente recapitular. Dá-se o nome de polissemia aos múltiplos significados que uma mesma palavra pode
apresentar, tá certo? A polissemia apresenta diversos sentidos para uma palavra de mesma origem. Ela pode acontecer, por exemplo, em usos figurados da palavra, como em metáforas. Geralmente, as palavras polissêmicas ela têm somente uma entrada no dicionário, enquanto as palavras homônimas têm mais de uma entrada, tá certo? Então, aí você fica atento a essa variedade de significados. Aí a gente vai assim com muita calma, né? Você vai corrigindo, você vai acompanhando comigo, sem pressa. Vê se está tudo organizado, se está legível, sua letra, né? Aí você vai para a página 86. Na página 86 pede para a gente reler um trecho da Declaração Universal do Direito das Crianças, que diz assim: a criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta declaração. Estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. A. Pesquise no dicionário e escreva as diferentes acepções da palavra natureza. Olha aí. Aí você pode colocar, né? Conjunto de seres do universo, tá certo? Conjunto de elementos, mares, montanha, árvores, animais, do mundo natural. Ou índole, né? Caráter, sua natureza é maléfica, um exemplo, né? Qual é o sentido dessa palavra nesse trecho da declaração? O sentido de índole, né? O sentido de caráter. Os pares de frases a seguir trazem exemplos de polissemia. Explique o sentido do termo em destaque em cada um deles. Falta uma peça à máquina para que ela funcione. Essa peça é o sentido de quê? De objeto manufaturado. Laura apresentará uma peça do teatro no final do ano. Representação cênica. Ontem vi uma estrela cadente, um corpo celeste. A estrela do filme foi premiada, ator ou atriz principal. O número 13 é associado à falta de sorte, quantidade ou referência exata. O palhaço apresentou um número engraçadíssimo, espetáculo. Meus pais precisaram conversar com o gerente do banco, estabelecimento onde são feitas operações financeiras. Comprei um banco muito desconfortável, assento. Então, a gente viu aí, né, toda essa correção, toda essa variação da língua, a pluralidade que a palavra, né, ela pode ter, por isso que nenhuma palavra isolada, ela vai ter um significado específico, né, certo? Ela vai ter um significado de estado do dicionário, mas quando você emprega, quando você contextualiza, você dá vida a essa palavra. Por isso que é importante você saber exatamente o que você quer dizer, como você vai dizer e a quem dizer, porque você vai fazer o uso corretamente das palavras, tá bom? Dando sequência à aula, aí agora sim, nós vamos para o módulo 3, tá bom? O módulo 3, né, a gente começa com manifestações de um povo, né, um momento de muita interação, tá certo? E a gente vai trabalhar o cordel, que inclusive vem novidade aí, eu vou pedir uma atividade muito legal de fazer, que vai envolver o cordel, tá bom? E ele diz assim: a cultura popular é representada pelas manifestações artísticas criadas e preservadas pelo povo. E o Brasil é um país de costumes tradicionais riquíssimos, entre festas, músicas, danças e muitos outros. A poesia também está presente e transmite muito bem a cultura brasileira. Aí aqui na página 11, né, ele pede para você, né, observe o que está sendo representado na imagem desta página, de que manifestação artística se trata. Tem que anotar, tá certo, as respostas do caderno, tem gente que fica com dúvida. Não precisa copiar as perguntas, mas eu gostaria que vocês anotassem as respostas. Que outras manifestações artísticas populares você conhece? Né? Nesse mês de agosto agora, a gente também tem a comemoração do Dia do Folclore. Então, o que você conhece? O que você poderia contextualizar aqui nessa questão? Neste capítulo, você vai ler um cordel e um repente. O que você conhece sobre essas formas de arte? Comente com seus colegas. Né? Então, a gente vai ler com bastante calma, né, para facilitar a nossa compreensão. Aí eu vou aqui para a página 12, que diz o seguinte: a literatura popular é rica em manifestações culturais, tá certo, sétimo ano? Entre elas, podemos destacar o cordel, versos rimados que têm origem nas narrativas orais. Com o passar do tempo, os cordéis foram incorporando diversos temas e passaram a ser registrados em folhetos impressos. Isso aqui está na página 12.
Aí diz assim, o item A. Professor, é para responder? Sim. Só não é para copiar a pergunta, mas é para responder sim. Você já leu algum texto desse gênero? Aí é pessoal, né? Eu já li vários e gosto muito, e particularmente vocês sabem que eu tenho muita facilidade em fazer rimas, né? Cordel, graças a Deus. Quais temas você acha que podem ser apresentados em um cordel? Então, o pessoal acha que um cordel ele vai ter como base vários sentimentos e vários temas. Alegria, tristeza, fatos do cotidiano, felicidade, amor, dor, né? Então, o cordel ele nos dá essa amplitude mesmo de criarmos, tá bom? Aí, antes de irmos para a leitura, eu gostaria de fazer algumas observações com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Fizemos a correção. A gente vai primeiro, turma, contextualizar essa literatura de cordel, tá certo? Que é um tipo de poesia popular, impressa e divulgada através de folhetos ilustrados, como estilogravuras. Os textos são poéticos, rimados e publicados em pequenos livros de papel, geralmente feitos com apenas uma folha dobrada estrategicamente para formar 8 páginas, mas alguns podem chegar até 32. São muito vendidos em praças, feiras nordestinas nas ruas. A origem do nome cordel se dá pela forma como eram expostos à venda nas feiras de São Paulo, pendurados em cordões barbantes, lá chamados de cordéis. Atualmente no Brasil, muitos folhetos ficam expostos em barbantes, ou horizontalmente, em balcões ou tabuleiros. Olha aí, o cordel é uma grande fonte de informação e cultura, vocês sabiam disso? E mais do que um estilo literário, é a identidade de uma região. Através de suas histórias são transmitidos contos, costumes, hábitos, gírias e poesia popular. Assim, mantém o povo conectado com seu passado, mantém a identidade e o folclore cada vez mais vivo. Né? E dia 22 de agosto, eu disse aí para vocês, a gente comemora o dia do folclore. Os folhetos são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com estilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. Estilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem, gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo, tá bom? As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, tá bom? Os elementos fundamentais, né, estruturais, que vão nortear essa análise. Né? Eles podem vir em estrofes, sextilha 6 versos, sextilha 7, décima 10, quadra 4 versos. Verso 7 sílabo, né, heptassílabo, decassílabo, tá bom? Rima pobre, rica, fácil e difícil. A rima é uma palavra com um som final, semelhante a outra palavra. A métrica, quantidade de sílabas em cada verso. Os versos mais utilizados no cordel são os de 7 e 10 sílabas. Usa-se a elisão e a sétima sílaba tônica para metrificar um verso. Oração, a história escrita no folheto. Declamação e leitura, ritmo moderado e constante, clareza na exposição das palavras. E vem a cantoria de cordel, utilização de melodias tradicionais de violeiros, repentistas, aboios, desculpem, ou algumas músicas de forró tradicional, como Mulher Rendeira, por exemplo, né? Então a gente vê aí, turma, esses exemplos. Exemplos que eles colaboram com a gente para esse gênero que cresceu tanto. Existem pessoas famosas, existem pessoas que produzem, né? Há alunos que, professor, eu gosto muito de fazer cordel, eu faço, fiz agora da pandemia, teve gente que até mandou para mim e que ficaram bons, tá certo? E é interessante entender, pessoal, que eles respeitam a variedade linguística nos gêneros textuais, né? A letra de música e cordel, uma língua nunca é falada de maneira uniforme por todo mundo, pelos seus usuários, ela está sujeita a muitas variações, né? No modo de falar, então, a língua ela faz uma variação de época para época. O português de nossos antepassados é diferente do português que nós falamos hoje. Por quê? Porque a língua é viva, ela está em movimento, ela não está morta. Você se comunica, você interpreta, você lê, né? De região para região, o carioca, o cearense, o paulista, o pernambucano, o gaúcho, falam de maneiras nitidamente distintas. De grupo social para grupo social, pessoas que moram em bairros chamados nobres falam diferente do que moram na periferia. De situação para situação, cada uma das variantes pode ser falada com mais cuidado e vigilância,
linguagem formal, e de modo mais espontâneo e menos controlado, linguagem informal. O conhecimento, a análise e o confronto de opiniões sobre as diferentes manifestações da linguagem devem ser respeitadas e preservadas, como construções simbólicas e representações da diversidade social, histórica e cultural, certo? Então, a gente percebe aí, né, essa variedade cultural, essa relação. Aí aqui a gente deixa como indicação a resolução da página 15 a 19, mas antes disso, né, conforme eu havia combinado com vocês, a gente vai lá fazer um reconhecimento rápido, né? Depois vamos ver as questões, se dá tempo, desse cordel. Ah, tia Valdir, eu não acredito que a senhora vai ler. Vamos ler sim. Aí, se der tempo, a gente ainda vai organizar, começar a responder umas questões com vocês, que eu acredito que vai. Então, vamos lá. Eu já li com vocês nessa aula o item A e o item B, né? Então, eu gostaria que vocês não copiassem as perguntas, mas que vocês, por favor, anotassem as respostas, tá certo? No caderno, né? Porque anotando essas respostas vai dar condição a você de você interpretar, de interagir, né? Com a atividade que está sendo executada. Aí nós temos aí Saudades do Meu Sertão, tá bom? E diz aqui: estou aqui distante, nessa cidade perdida, da minha terra querida, do sertão que eu sou amante, daquele sol escaldante, que castiga e racha o chão. Lá deixei meu coração, quando menino eu parti, pois foi lá onde nasci, sou de lá, sou do sertão. Você vê a questão da rima, né? Da rima fácil. Um carro feito de lata, que eu fiz quando criança, dele tenho uma lembrança e também da minha gata, que caçava lá na mata sua própria ração. Que saudade do meu cão, que nos trazia alimento, caçando o nosso sustento nas brenhas lá do sertão. Lembro que meu pai querido entoava suas umas canções, nos enchendo de emoções, que deixava abastecido quem estivesse exaurido, com cansaço ou solidão, espantando a depressão, e depois lia um cordel, como se fosse um menestrel, alegrando o meu sertão. Lá eu morria de medo, de histórias de lobisomem, do batatão que era homem, da mula e do seu segredo. Ou que fosse um outro enredo, de histórias de assombração, assim era a criação dos meninos sertanejos. Muito legal, né, pessoal? E perceba o contexto. E eu aqui com meus desejos de voltar para o meu sertão. Se passaram tantos anos que morro nesse subúrbio, no meio desse distúrbio, sempre adiando meus planos de voltar lá para os meus manos, pois a grana não dá, não. Ah, quanta decepção nessa terra de ninguém. Como posso querer bem se sou filho do sertão? Lá tinha muita alegria nos anos de safra, boa se via em qualquer pessoa. Bela face e simpatia, quer de noite, quer de dia, no inverno, no verão. Aqui isso não tem, não. Não dá nem para comparar com o meu belo lugar que deixei lá no sertão, né? Então, pessoal, vão lendo, né, a temática, a estrutura, a rima. Você vai precisar fazer também um cordel. Então, é importante que você se atente a todos os detalhes. Olha aí, continuando. E quando vejo a notícia que está chovendo forte lá para as bandas do meu norte, digo: Deus, ó, que delícia, nesta vida fictícia, eu estou numa prisão. Bate forte o coração desse cabra pé de serra, de estar cortando terra lá nas várzeas do sertão. Nessa vida acostumada, eu vivo no desengano, no meio desse oceano. Eu bem sei que não sou nada, numa embarcação lotada, de gente de podridão. Não sei se estou cidadão ou um simples marginal, longe da terra natal, distante do seu sertão. Um dia eu volto para lá, rever a rapaziada, refazer minha morada e criar um sabiá. Na melhor terra que há, por mais que se rache o chão, de lá carrego o brasão, por esse Brasil afora. Meu Deus, eu não vejo a hora de voltar para o meu sertão. Lá não preciso de muito, não preciso de muro, não é como este lugar. Nunca mais hei de lembrar desta terra sem ar puro. Lá me sentirei seguro, sem temer nenhum ladrão, mesmo sem nenhum tostão, ficarei muito feliz, na terra dos bem-te-vis, vivendo com meu sertão. Se eu morrer neste lugar, cessando aqui minha lida, lá do outro lado da vida, do sertão hei de lembrar. E esse Deus me castigar, será branda a punição, pois ele dirá então:
Pior castigo foi ser um sertanejo e viver distante lá do sertão. Isaías Assis, né? É o autor, página 214, ano 2014, páginas de 1 a 8. E é importante que a gente saiba um pouco, né, quando disponível, do autor. Isaías Gomes de Assis nasceu no estado do Rio Grande do Norte e passou sua infância no Agreste Potiguar. Ele é um dos poucos cordelistas que se dedicaram ao público infantil e é responsável pela criação de alguns personagens como cabra arretado e aventureiro. Além disso, é apaixonado por sua terra natal. E por esta razão, o sertão sempre é citado em suas composições. Tá bom? Então, a gente fica aí com a nossa aula de hoje. Vocês vão resolver da 15 a 19, tá certo? É para fazer interpretação oral. Não precisa copiar as respostas. Anota apenas as respostas no caderno de maneira bem organizada. Atividade, módulo 3, leitura, página 15, resposta e interpretação oral. Aí você responde. A interpretação escrita, né? Você responde no próprio módulo. Tá bom assim? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.